As Forças Armadas estão gradativamente se distanciando do presidente Bolsonaro e elas deram seguidos calas-bocas do presidente da República, que calou a boca porque ele não poderia falar absolutamente nada. Tenho certeza que se Bolsonaro pudesse, ele arrancaria a dentadura e jogaria no presidente da Anvisa, jogaria no comandante do Exército, mas ele não vai fazer isso e ele vai ficar quietinho. Vocês sabem que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, tem uma vontade de se vingar das Forças Armadas, principalmente do Exército, por conta do passado que ele teve na corporação e porque ele se sentiu humilhado com a saída dele e outras coisas que aconteceram. E Bolsonaro humilhou os militares durante todo o período que ele foi presidente da República. Mas agora as Forças Armadas reagem a Bolsonaro, calam a boca do presidente, que fica quietinho, e mostram que há uma independência das Forças Armadas e de Bolsonaro. Claro que ficar perto de Bolsonaro ninguém também quer, né? Primeiro porque ele tem caspa e uma halitose terrível e uma popularidade que é pior do que a de Paulinha Guerreiro. Vou ler para vocês o que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, falou em reação ao que o Bolsonaro disse sobre a agência e vamos comentar a relação de Bolsonaro com os militares. Mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei e me siga também no outro canal, o canal de lives, o link está aqui na descrição. Fazemos lives todos os dias, você pode entrar, mandar uma mensagem para mim, interagir comigo ao vivo no chat, porque é sempre muito bom essa interação que nós temos. O Bolsonaro, como vocês viram recentemente, ele iniciou uma cruzada contra os imunizantes infantis. E vocês sabem o motivo, porque Bolsonaro ele ficou sem poder atacar ou conflitar com as instituições republicanas, com o STF, com o TSE, e vocês viram que eles já estão se preparando para esse ano eleitoral, então Bolsonaro começou a atacar os imunizantes, como nós falamos que ele faria isso lá em setembro, logo depois da carta do arrego que ele assinou, né, porque quem escreveu foi o Michel Temer. E Bolsonaro começou a atacar os imunizantes porque os imunizantes são seres inanimados, eles não vão reagir, nós tivemos um avanço da imunização no nosso país, então não há mais aquela vontade, aquela necessidade que a população brasileira tinha de se imunizar como teve ao longo de todo o ano de 2021. Então era um alvo fácil para ele manter o gado sempre atacando. O problema é que começou a necessidade de nós imunizarmos as crianças. A cada 2 dias, uma criança morre por conta da pandemia. Então nós já tivemos 9 dias no mês de janeiro, 4 crianças já perderam a vida em função da pandemia. E Bolsonaro começou a atacar a Anvisa porque a Anvisa liberou a imunização infantil. E começou a levantar suspeitas. Pode ser que tenha um interesse. Qual é o interesse da Anvisa? Qual é a tara dessas pessoas por imunizantes? E aí, o almirante Barra Torres respondeu ao Bolsonaro. E ele já chegou ontem à noite com os 2 pés no peito e um outro na boca desdentada de Bolsonaro. Primeiro trecho da carta do almirante Barra Torres ao Bolsonaro. Senhor presidente, como oficial general da Marinha do Brasil, ou seja, deu uma carteirada, você que foi expulso do exército, entre aspas, eu sou general da Marinha. Você não é nada, você é um soldado raso. Eu sou general, ou seja, você pode ser o presidente da República, mas eu sou general da Marinha. Então, na hierarquia militar, eu estou na sua frente. Eu sou hierarquicamente superior a você. Você está superior a mim porque você é o presidente no momento, mas você não vai ser mais, porque eu sou general. Servi ao meu país por 32 anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Como cristão, senhor presidente, já que Bolsonaro gosta de falar que ele é cristão, como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Ou seja, apesar de eu ter adotado em determinados momentos da minha vida violência, eu sou cristão e sigo os mandamentos. Nunca levantei falso testemunho, ou seja, diferentemente de você, ele deu uma indireta aqui, diferentemente de você, você é um mentiroso, eu não sou. Eu sou cristão e sigo os mandamentos, você não. Olha que cala a boca que ele deu ao Bolsonaro. Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente. Mas vou morrer digno. Ou seja, Bolsonaro não é digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que pelo exemplo deles eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo, nem prevarique, senhor presidente. Ou seja, se você sabe, vá lá,
Vai lá, você não sabe? Eu não tenho interesses escusos? Então bota a boca no trombone, Bolsonaro. Ué, só quer falar? Agora chamaram pra chincha. Chamou pra chincha, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai para o hospital Vila Nova Star porque vai ficar de rabo preso de novo. É porque o Bolsonaro não consegue nem mastigar camarão, ele engole como se ele fosse um reptiliano, né? Porque os répteis, eles não mastigam a comida, eles engolem. E o Bolsonaro faz isso, ele bota na boca, engole como se fosse um galináceo, né? Como se fosse um réptil. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Cobrou retratação do Bolsonaro. Que humilhação, que cala a boca Bolsonaro levou. De um ministro agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza e demanda e se retrate. Só que esse não foi o único cala-boca que o Bolsonaro levou. Não foi. Porque até o momento da gravação desse vídeo, o Bolsonaro tá quietinho e não vai falar absolutamente nada, porque Bolsonaro, vocês sabem, ele é um covardão. Só que o que aconteceu também? Houve aquela diretriz do Exército do Paulo Sérgio, que é o comandante do Exército, basicamente obrigando as Forças Armadas ou o Exército a se vacinarem. O Bolsonaro ficou pé da vida, pediu uma nota de esclarecimento, até o momento não tem. Não houve qualquer tipo de nota de esclarecimento. E tem ainda mais. O Exército vai exigir vacinação de todos aqueles que possuem contratos com o Exército. Então todos aqueles que estão contratados pelo Exército precisarão apresentar um protocolo vacinal, caso contrário não terão seus contratos renovados, vão perder os seus empregos. E o que o Bolsonaro vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada, vai ter que ficar quietinho. Porque houve, não, fala lá, né? Pô, já teve essa nota aí do Exército cobrando fake news, né? Para não publicar fake news, mas não vai rolar absolutamente nada. Não vai ter carta de retratação de Bolsonaro com o almirante da Anvisa e também não vai ter nota explicativa do Exército. E o Exército vai endurecer a vacinação, vai endurecer a necessidade das tropas se imunizarem. 70% do Exército é contratado. Então esse grande contingente vai ter que apresentar a sua certificado vacinal. Então é o Exército seguidamente, ou as Forças Armadas seguidamente, dando cala-bocas a Bolsonaro. E o Bolsonaro não pode demitir o presidente da Anvisa. Não pode, ele nomeou, vai ter que aguentar, porque caso contrário ele já teria demitido. E o Bolsonaro, vocês sabem, ele faz isso porque ele tem raiva do Exército. Quando ele saiu da corporação, lá nos anos 80, ele passou por muito de sabores. Primeiro ele era chamado de capitão da bomba e ele se sentia humilhado. Depois os filhos dele não puderam estudar em colégios militares, nem o Carlúcio, nem o Eduardo. Por isso que agora ele forçou a filha dele a estudar numa escola militar, como uma vingança. Eu posso, e vocês abaixam as cabeças, abaixem as suas cabeças porque eu tenho uma caneta, eu sou o presidente, eu faço o que eu quiser. Mas ele está vendo agora que ele não pode fazer o que ele quiser. Ele pode simplesmente calar a boquinha como ele está calado. E também teve um outro episódio que a Thaís Oyama revela no livro dela, o Tormenta, que o Bolsonaro ele foi barrado com a família dele ao tentar entrar na praia do Exército no Rio de Janeiro. Opa, você não é um militar, você não pode entrar. E aquilo foi uma grande humilhação para o presidente da República, que agora tenta se vingar do Exército, mas levou vários cala-bocas ao longo de todo esse período. E vocês acham que a relação do Bolsonaro com os imunizantes vai terminar? Não vai. Não vai, porque olhem só o que saiu no Lauro Jardim, no O Globo. 2 reportagens sobre ministros de Bolsonaro. De um ministro importante de Jair Bolsonaro. Em relação ao imunizante contra a pandemia, o Bolsonaro está piorando, está cada vez mais radical. Nas conversas no palácio, ele repete a toda hora que o imunizante não funciona. Outra reportagem de um ministro de Bolsonaro desolado na virada do ano depois de mais uma fala do presidente contra o imunizante. No Nordeste não dá para ser o candidato de Bolsonaro a cargo majoritário. Hoje ele não elege ninguém na região. O primeiro-ministro que falou aqui, que eu li para vocês, eu não faço a mínima ideia de quem seja. O segundo ministro, eu tenho uma suspeita muito forte que tenha sido Ciro Nogueira. Porque saíram outras reportagens aqui a colar que o Ciro Nogueira estaria preocupado com a situação política dele por causa da aprovação de Bolsonaro no Nordeste. E havia uma pretensão do Ciro Nogueira de ser candidato ao governo do Piauí, desbancando o PT. Por isso que ele aceitou virar ministro de Bolsonaro. Porque ali, como ministro da Casa Civil, ele poderia tentar destinar mais recursos para o Piauí e ter principalmente mais visibilidade, o que acabou não acontecendo. E perceba que o Bolsonaro vai continuar nessa cruzada interminável contra os imunizantes. Mas
quanto mais ele continua fazendo isso, mais raiva a população acaba tendo dele, ele consolida ali a sua base de apoio de 25%, mas a população começa a ter cada vez mais raiva, mais ódio do presidente da República e menos aliados ele tem, inclusive aliados militares. Ah, porque o general Santos Cruz, que foi defenestrado do governo Bolsonaro porque ele não quis colocar o Léo Índio como um de seus funcionários, ele também reagiu, falou que o Bolsonaro fica fazendo ali papagaiadas, fica fazendo bobagens a respeito dos imunizantes. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, o Twitter é @profileoficial, o Instagram é canal Profiléu e me siga também no canal de lives, porque hoje, claro, tem live também.